boa tarde a todos. Eu acho que a maioria aqui já me conhece, né? Para quem não conhece, eu sou Denise Tornavoy. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Andréia, as meninas que estavam aí nessa liderança, nesses encontros de iniciação científica, pelo convite, né? Para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria também de parabenizá-los pela iniciativa, né? Como a professora Andréia falou, a maioria de vocês teve a oportunidade de participar de eventos, de congressos. Eu tenho certeza que todo o conhecimento que vocês obtiveram aqui durante esses encontros, né, mesmo que curtos, né, esses conhecimentos vão ser imprescindíveis na vida de vocês, né, porque na iniciação científica, vocês despertam, né, outros olhares, um senso crítico, muitas habilidades que na graduação, né, convencional, num curso convencional, com as disciplinas obrigatórias, vocês não teriam oportunidade, né? Então, vocês estão encerrando hoje. Parabéns, viu? Eu vou compartilhar minha tela. Bom, então, durante esses encontros, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco, né, a respeito da estrutura do artigo científico. Eu acredito que muitos de vocês tiveram a oportunidade de redigir, né, de participar da redação de um artigo. E coube a mim finalizar falando um pouco sobre o resumo e sobre os autores, né, a ordem de autores, como que isso tudo funciona. Então, a gente vai começar falando sobre o resumo, que, na verdade, é aquela parte, né, que vem do artigo científico que vem logo após o título, né? Então, a gente tem o título, tem o resumo. O resumo nada mais é do que uma síntese da sua pesquisa, né? Uma visão geral. Muitas pessoas, às vezes, não dão importância, né? Ou faz o resumo de forma rápida, sem muito critério. Mas, gente, o resumo, assim como todas as outras partes de um artigo científico, ele é fundamental, né? E eu digo que ele é extremamente importante, até porque muitas vezes, dependendo da base de dados, né, que um leitor está fazendo a sua pesquisa, ele vai ter acesso unicamente ao título e ao resumo, né? Então, se o seu resumo está bem escrito, ele tem informações relevantes, interessantes, isso vai despertar no leitor o interesse, né, para que ele busque o seu artigo, para que possa ler na íntegra, para que ele possa incluir no trabalho dele, para que ele possa citar o seu trabalho, né? Agora, se o seu resumo não está bem escrito, não é chamativo, não tem as informações relevantes, a pessoa vai ler, né, o seu título, esse seu resumo e vai descartar, tá? Então, assim como todas as outras etapas, o resumo ele é fundamental, né? E ele é uma das últimas coisas que a gente escreve no artigo, né? Porque ele é esse compilado de tudo que você encontrou. Aqui tem algumas características, né, que a gente tem que ficar atento para escrever um bom resumo, né? São elas. O resumo ele tem que ser autoexplicativo, né? Ele tem que trazer esse compilado do estudo todo. Ele tem que ter palavras-chave, né, interessantes, que estejam realmente vinculadas ao seu trabalho. Tem uma sequência lógica para ser escrito. Geralmente, ele é disposto em um parágrafo único, né? As frases, elas são mais corridas, né? Mais sucintas, e ele está escrito na voz ativa, tá? Com relação à estrutura, né, de um resumo, ela pode variar um pouco de acordo com a revista, né, que você vai submeter o trabalho. Mas, basicamente, um resumo, ele tem o quê? Ele tem um contexto, né? Então, tem algumas revistas que pedem para você escrever um contexto, uma introduçãozinha pequena no resumo, né, de uma linha e meia, duas. Depois desse contexto, tem o propósito, que é o objetivo, né? Algumas revistas, elas já pedem para você ir direto do objetivo, não tem esse contexto. Depois desse objetivo, tem a metodologia, os resultados e a conclusão, tá? Com relação à quantidade de palavras, né, a essa estrutura, tudo isso está nas normas. Então, gente,
antes de você submeter, né, você vai selecionar a revista que você tem interesse de publicar esse artigo, você precisa estar atento às normas. Lá nas normas, a revista, ela vai trazer algumas diretrizes, né, quanto ao resumo. Como que esse resumo tem que ser, né? Tem revista que fala que o resumo pode ter só 250 palavras. Então, você não pode passar disso. Tem revista que até menos, ou um pouquinho mais, né? Isso é até um desafio para a gente, né? Quando as revistas colocam lá um número até 100 palavras, para que a gente possa, né, trazer esse compilado do estudo, é um desafio, né? E nessas normas, nós vamos ter também a informação de que esse resumo, né, se ele deve ser estruturado ou não estruturado. O que que seria isso? Eu trouxe aqui para vocês, eu dei um print, né, de um artigo nosso, onde a revista, ela solicitava, né, nas normas da revista, estava falando que o resumo tinha que ser estruturado, né? Então, um resumo estruturado, ele é dividido em seções, como a gente pode ver aqui, ó. Então, normalmente, ele tem igual objetivo, aqui está em negrito, tá vendo? Vem o título da seção em negrito, né? Seguido pelo texto. Então, tem o objetivo, tem o design, né? Que seria a metodologia. No caso dessa revista, ela opta por usar, né, esse termo design. Os resultados e as conclusões. Então, isso é um resumo estruturado, tá? Logo após o resumo, normalmente a gente encontra as palavras-chave. Então, lá nas normas da revista também tem. Olha, é necessário você inserir 3 palavras-chave, 5 palavras-chave. Essas palavras, elas têm que ser separadas por ponto e vírgula, né? Então, essa leitura das normas, ela é muito importante. Normalmente, essas palavras-chave, a gente necessita fazer uma busca no Dex, né, para verificar certinho essa questão dos descritores, tá? Mas aqui, essa imagem, eu queria mesmo que vocês tivessem bem, assim, a ideia do que é um resumo estruturado, tá? O resumo não estruturado, ele traz basicamente as mesmas informações do resumo estruturado, mas aqui a gente não tem aquela divisão clara, né, em seções. Lógico que está dividido também, mas está dividido de forma corrida, né? A gente não tem aqueles títulos em negrito lá, né? Objetivo, o texto é mais corrido, certo? Nesse caso aqui, a gente vê que tem, né, um contexto, tem também aquela pequena introdução antes do objetivo, tá? Então, isso tudo a gente tem que ficar atento na hora que for fazer essa redação, certo? Tá dando para acompanhar, gente? Tá muito rápido? Tudo bem? Tá excelente, Tudo Denise, bem, pode continuar. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de forma breve, né, a respeito de cada uma dessas sessões. Como eu falei para vocês, tem revista que pede que você escreva, né, lá no início do resumo um contexto, né, uma introduçãozinha. Nessa parte, nessa sessão, o que você vai abordar, né? Você vai abordar qual que é o foco, né, do seu estudo, por que esse estudo foi realizado, qual que é a questão central. Então, você vai escrever ali uma frase que vai chamar a atenção do leitor, né, sobre a importância do seu trabalho. Na sequência, a gente tem o objetivo, né, o propósito. Como eu falei, tem algumas revistas que já pedem para você ir direto dessa sessão aqui, tá? Aqui você vai abordar, né, o propósito, as hipóteses do seu estudo. E é importante que lá depois, a hora que você for concluir, né, os seus resultados, essas conclusões estejam ligadas de forma direta a esses objetivos que você propôs, né? Então, você tem que ter, no momento que você vai escrever essa seção de objetivo, você tem que ter a consciência de que realmente, né, você conseguiu responder esses objetivos que foram propostos, certo?
Depois vem a seção da metodologia, né? Nessa seção da metodologia, você vai responder essa questão, né? Como foi conduzido esse estudo? Então, geralmente, a gente vai escrever a respeito do desenho do estudo, quais foram os fatores, né, avaliados, o número de amostras, quais testes foram empregados, né? Então, foi teste microbiológico, como que foi esse teste, mecânico, você vai descrever de forma sucinta, né, como o estudo foi conduzido, certo? Depois vem a seção dos resultados. Nessa seção de resultados, a gente responde quais foram os achados desse estudo, né? Então, o que esse estudo mostrou, né? Quais foram os resultados obtidos? É importante, gente, sempre que a gente vai escrever os resultados, né? Por exemplo, eu observei que a resina acrílica tal apresentou maior resistência à flexão do que tal resina. Na frente desse resultado, a gente colocar o valor de P, que é aquele valor estatístico que dá, né, relacionado ao nível de significância. Então, a gente coloca P igual a 0,06, né? A gente colocar no resumo entre esses valores de P relacionado à estatística, porque na hora que o leitor está lendo, ele consegue identificar realmente, estatisticamente, quais foram as diferenças, né, observadas nos grupos que você estava avaliando, certo? E, por fim, vem a seção das conclusões, né? Nessa sessão, nós vamos responder o seguinte, né? O que significam esses resultados que eu encontrei? O que é possível concluir, né, com esses resultados? Como eu falei para vocês, a conclusão ela tem que estar diretamente relacionada com os objetivos. Então, se lá no seu objetivo você tinha, você falou lá, o objetivo é avaliar a atividade antimicrobiana e a resistência à flexão de tal resina. Lá na conclusão, você tem que responder, né, se teve atividade antimicrobiana e qual que foi, né, a resistência à flexão. Então, a gente geralmente fala assim, se você tem 2 objetivos, você tem que ter 2 conclusões, né? Tem que estar diretamente relacionado. E você não pode concluir nada que você não tenha, né, realmente observado nos seus resultados. Porque às vezes a gente faz alguma conclusão muito genérica, que não é possível realmente fazer com base nos resultados que a gente encontrou, né? Então, essas conclusões, elas têm que estar diretamente relacionadas com os resultados também que a gente obteve. Tem algumas revistas que elas pedem, né, na seção de conclusão, ao invés da conclusão ou além da conclusão, o significado clínico, né? Então, isso tudo você vai ver nas normas. Então, às vezes, você tem que colocar relevância clínica, tem alguns itens assim que variam de revista para revista, de norma para norma, né? Implicações clínicas, na verdade, né? É o termo que é mais utilizado, certo? Aqui, gente, eu trouxe assim só para vocês terem conhecimento, não sei se vocês já chegaram a ver, que é um tipo de resumo diferente, né? Desse que eu mostrei anteriormente, que é o resumo convencional, né? Então, esse resumo convencional, ele pode ser estruturado, não estruturado, mas vocês observaram que ele é todo ele é texto, né? Tem o resumo gráfico, né? Que algumas revistas pedem, além do resumo convencional, né? Esse resumo gráfico, ele, na verdade, envolve um esquema, né, de imagens, como esse que vocês estão vendo aqui, para que, de forma direta, né, o leitor ele tem uma visão já ampla de tudo que você encontrou. Então, ele chama atenção, né? Ele atrai o leitor. Então, às vezes, quando vocês forem mandar, né, um artigo, pode ser que vocês encontrem lá nas normas, né, a necessidade de fazer um esquema como esse, onde vocês vão colocar, né, vão apresentar o resumo de vocês, mas em imagens, em esquemas, né? Isso, como eu falei, ele atrai, né, o leitor no momento de fazer a leitura, certo? Tudo bem, gente, com relação ao resumo? Deu para ter uma ideia?
Tudo bem, Denise. Tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho a respeito da autoria, né, nos artigos científicos. Como que isso funciona? Dependendo do tipo de artigo, né, tipo de trabalho que você está fazendo, é muito difícil, né, ter apenas um autor, dois autores, porque às vezes a gente está fazendo um trabalho que envolve várias outras áreas, né, essa interdisciplinaridade, essa troca de conhecimento, de informações, né, igual a gente, né, muitos trabalhos envolve o químico, né, um biólogo, enfim, né. Então, na atualidade, né, um artigo de alcance internacional dificilmente tem, né, menos de 5 autores. É lógico que isso varia, tá? Essa quantidade de autores tem revista que traz nas normas também, que ela limita, né? Fala assim, pode ter apenas 6 autores, até 6 autores. Até 4 autores. Aí tem revista até que traz assim, se eu não me engano é o JPD, né? Fala assim, olha, são aceitos artigos com até 4 autores. Porém, se esse número ultrapassar, você precisa escrever uma carta justificando, né, a participação de cada um deles. Então, como muitas vezes tem, né, um número maior de autores, fica aquela dúvida, né? Nossa, mas e aí? Quem que vai ser o primeiro autor? Quem que vai ser o último? Como que funciona, né? Isso tudo? Não tem, assim, uma regra, assim, fixa, né? Cada grupo pode estipular uma regra. E é importante que essa questão de ordem de autores, e mesmo quem vai compor o artigo, ela seja bem conversada, né, entre o grupo, para que não tenha problemas, né, futuros. Então, geralmente, a gente fala assim, né, que o primeiro autor, né, ele é visto como uma posição cobiçada, né, porque tem uma visibilidade grande, até porque, dependendo da citação, né, da forma de citação de artigo, aí vai ter lá, Castro et al., né, então, o que vai aparecer? O Castro, né, por isso que fala que é uma posição cobiçada, mas na maioria das vezes, como que funciona, inclusive no nosso grupo, né? O primeiro autor, ele é aquele aluno, né, o mestrando, né, cujo artigo é resultado da dissertação dele, ou o doutorando, que é um resultado da tese dele, o pós-doc, o aluno de IC que esteve envolvido com essa bolsa, ou que o aluno de IC que tocou esse projeto, né? Então, geralmente, o primeiro autor é essa pessoa, né? Esse aluno que esteve aí envolvido na maioria das atividades. E, tradicionalmente, o último autor, né, é o orientador, né, o supervisor, e ele também na maioria das vezes, né, o autor correspondente, né? Quando a gente vai enviar um artigo, lá na página de título, a gente coloca a ordem dos autores e coloca quem é o autor correspondente. Então, quem é o autor que vai entrar em contato com o editor da revista, quando o artigo for publicado, né, quando o artigo é publicado, fica o contato desse autor correspondente, porque se algum leitor quiser entrar em contato, se interessou, tem alguma dúvida, ele vai entrar em contato com esse autor correspondente, que na grande maioria das vezes, né, é o que está como último, né, que é o orientador. Mas isso tudo pode variar, né, de acordo com o grupo que você está. Denise, posso só fazer uma colocação? Pode. Dessas questões de... essa aula ela é super importante para todos os níveis, né? Graduação, pós-graduação. E essas indicações que a Denise está passando, elas são muito importantes. E assim, como a gente gostaria de dizer, né? E a Denise tem ressaltado muito. Vai depender, inclusive, da norma da revista, né? E dos objetivos das revistas. Então, Denise, só um adendo, posso fazer? Claro. Assim. Claro. Então, por exemplo, né, essa questão do primeiro autor, último autor, né, os autores que estão no meio e número de autores.
Tudo depende muito do tamanho do trabalho, de como é o projeto. Então, existem, e de que tipo de artigo é. Então, a Denise, a gente trouxe aqui essa discussão dessa aula para os artigos mais corriqueiros dos projetos que a gente costuma fazer. Alguns projetos que a gente tem feito são projetos de médio, pequeno a médio porte. Os projetos de grande porte, às vezes, eles envolvem 20 autores, 30 autores, né? E a questão da posição do nome, né, dos autores na revista, eles dependem mais da revista do que, na verdade, do grupo. É que nós estamos falando do grupo que a nossa área geralmente publica. Então, geralmente, o primeiro autor é aquele que fez a maior parte do método, né? Que desenvolveu a maior parte do método, que esteve envolvido no delineamento do projeto, e ele quase coordena a execução do projeto. Então, por exemplo, e o último autor é o responsável pelo projeto, a pessoa que assinou o projeto o tempo todo. Então, por exemplo, a Denise, ela é minha aluna de pós-doutorado. Então, do projeto de pós-doutorado dela, eu assinei o projeto dela. Então, eu vou ser o último autor. E o autor correspondente, ele responde pela instituição onde o projeto foi realizado. Porque, geralmente, é uma instituição que corresponde. Isso é uma coisa interessante, porque o autor correspondente, ele é o representante legal do projeto. Isso é importante vocês saberem, porque às vezes vocês pensam assim, gente do céu, peraí, o autor corresponde, o que conta mais, o que conta menos, né? E a gente, quando chega na minha idade, pensa assim, o que é mais perigoso e o que é menos perigoso, né? Porque às vezes a gente vai escrevendo coisas e a ciência, ela é muito ampla e ela está muito desenvolvida. Às vezes você acha que você teve um achado muito grande, mas quando o seu trabalho é lido por toda a comunidade científica, de repente tem um erro. Então, na verdade, o autor correspondente é quem responde judicialmente pelo trabalho, porque é ele que responde todos os problemas e os benefícios que os trabalhos possam ter. Então, a gente tem aí essa condição legal. Agora, tem uma questão do primeiro autor, que é o seguinte: imagina que a Denise, ela tem um aluno de iniciação científica, eu respondo pelo projeto dela, dentro do projeto dela, um aluno de iniciação científica se propõe a fazer uma parte do método, e ele fica lá e faz 70% do método. Só que ele não conclui o método. Ele abandona o trabalho por algum motivo, e um outro aluno da Denise, vem e faz, e é ele que dá o fechamento. Como a gente conversou na última reunião, a parte mais difícil do trabalho é a discussão. A discussão do trabalho é a parte mais difícil. Então, o primeiro autor, ele é determinado pelo grupo de autores em conjunto. Já aconteceu da gente ter mestrandos que não teve o primeiro nome no trabalho, porque não pôde fazer e outra pessoa precisou pegar e fazer, etc. Então, a Denise está falando de uma maneira bem aberta, né, assim, para que todos possam acionar essas questões do trabalho, mas a participação do trabalho, o nome da pessoa no trabalho, ela é dependente de coisas bastante profundas. Uma outra coisa que eu discutia com a Simone durante a semana passada. A gente tem um trabalho com a já estou terminando, viu? Não, pode falar. Denise. Tem um trabalho com a Simone, que só a Simone trabalhou nesse projeto intensamente 2 anos e meio. Quando ela chegou, um grupo de professores já trabalhavam nessa linha há 5 anos, e agora, para finalizar, uma pessoa passou uns 2 dias trabalhando com ela. E aí a Simone vinha falar, professora, a gente põe o trabalho do fulano no artigo? E a pergunta é, sem o fulano, a gente teria os resultados? Não teria. Então, não é muito dependente do tanto que a pessoa ficou em cima do projeto, mas o quanto ela contribuiu intelectualmente para o projeto.
A gente tem algumas pessoas de São Carlos, por exemplo, o meu supervisor do pós-doutorado, o fato dele corrigir um trabalho e mudar uma palavra, às vezes dá um sentido totalmente diferente. Então, que a Denise, essa aula da Denise, dessa parte dos autores, é muito importante, porque geralmente é a primeira coisa que a gente decide num projeto. Quem vai participar? Porque a depender da revista, não cabe mais do que 7 autores. Então, a Lancet, por exemplo, que é uma revista, a oncologia a Lancet oncológica, né, que cabe 32 autores, tudo bem, se a gente for escrever para o JPD, são 6 autores e mais de 6 justificativas. Então, a gente tem que tomar cuidado até para com quem que a gente discute sobre os resultados, isso é muito importante, porque às vezes vocês estão nos projetos e vão perguntando as coisas para todo mundo, as pessoas esperam, né, participar no trabalho. Então, a gente tem que ter essas coisas muito interessantes. Então, essa parte que está escrito, alguns periódicos insistem em notas detalhadas da contribuição do autor, isso é muito importante. E, obviamente, a implicação ética, né? A gente não pode colocar o nome de uma pessoa que não tenha participado intelectualmente. Denise, desculpa, é só para fazer esse adendo. Ótimo. Não sei se eu esclareci ou se eu compliquei, mas só para dizer o seguinte, que essa colocação que a Denise está falando é o que acontece na maioria das vezes, mas a parte da seleção dos autores, ela é muito importante, porque isso, gente, artigo científico é dinheiro mesmo, dinheiro real, é dinheiro. Então, imagina que eu acabei de comprar um carro, né? Esse carro vai no nome de quem? Vai no meu nome, vai no nome da Denise, vai no nome da Ana Beatriz. Daí, de repente, o Saulo começa a falar assim, mamãe, como assim, né? Eu quero uma parte igual. Então, isso tudo é importante a gente saber do começo, para a gente pegar o trabalho de maneira igual, com dedicação igual. Certo? Desculpe. Imagina. A respeito dessas notas, né, detalhadas aqui, dessa questão da implicação ética, eu até trouxe para vocês terem uma ideia, né? Como que as revistas elas abordam, os critérios que elas falam, né? Em muitas normas, quando vocês forem ler, vocês vão encontrar o seguinte, né? A revista ela fala o seguinte, ela segue essas diretrizes, né? Fala assim que para ser um autor, né, tem que ter participação significativa na concepção do estudo, na coleta de dados ou na análise e interpretação de dados, envolvimento na elaboração ou revisão do manuscrito, aprovação da versão final do manuscrito para publicação e responsabilidade pela exatidão e integridade, né, de todos os aspectos da pesquisa. Então, tem uma questão ética envolvida. A gente não pode inserir, né, num trabalho como autor uma pessoa que não participou, né? Eu vou até falar aqui na sequência de agradecimentos, que vai envolver um pouquinho disso. Então, o autor, né, ele é aquele que trouxe contribuições intelectuais, né, substanciais para o trabalho, como a professora Andréa já falou, tá? Então, existem alguns critérios que devem ser considerados para isso, certo? Aqui, só para diferenciar, para a gente poder finalizar, né? É importante que vocês tenham ideia do que seria autoria, colaboração, agradecimento, né? Como eu falei, né? A professora Andréa também reforçou, o autor, né? Os autores são aqueles que contribuíram intelectualmente para aquele trabalho, né? Pode ser, por exemplo, que uma pessoa participou, né, da análise estatística. A questão de análise estatística, igual o nosso grupo, né, muitos de nós fazemos, né? Mas tem grupos que não tem uma pessoa que faz a estatística que pode, inclusive, pagar, né, como um serviço de terceiro para alguém fazer essa análise estatística. Isso seria uma colaboração. Essa pessoa, né, que fez essa análise estatística, ela não entraria na autoria, né? Seria uma colaboração. E tem também, vocês vão observar nas normas das revistas que tem uma seção de agradecimento. Nessa seção, o que entra, né, em agradecimento?
Entra a agência de fomento, né? Igual quem teve aqui Bolsa FAPESP, publicou o artigo, vai publicar esse artigo, você tem que colocar, né? Não só FAPESP, né? Qualquer uma, só um exemplo. Você tem que colocar lá em agradecimento à FAPESP, o número do processo. A mesma coisa, você usou determinado laboratório. Eu fui lá na Unicamp e fiz o Vanadato, né? Então, a maioria dos meus artigos do mestrado, doutorado, tem lá em agradecimento um laboratório de química do estado sólido, lá da Unicamp, do professor Oswaldo, né? Então, em agradecimento, geralmente é isso, tá? Mas é muito importante vocês terem essa noção, né? Como a gente já falou a respeito dessa autoria, que deve ser observado para que alguém seja realmente um autor do trabalho, não colocar uma pessoa que não participou, isso não pode, é ilegal, tá? Então, eu trouxe esse slide para vocês terem essa ideia sobre essa diferença. Ficou claro, gente? Professora Andréia, vocês têm alguma coisa para acrescentar? Denise, ficou super claro, viu? Nossa, é uma aula difícil, um desafio, né? Porque as revistas mudam e, de repente, vocês vão pegar um trabalho, por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que trabalha com oncologia. E ele faz projetos assim, vai uma equipe aqui de Ribeirão para o interior do Texas para ver o DNA de um grupo de indígenas, porque que aquele grupo de indígenas nunca desenvolveram câncer. Vai um grupo da Alemanha em outro lugar observar tal coisa. Qual que é a posição e o nome do autor, sendo que todos os resultados foram importantes e que cada equipe tinha 5 professores, né? Então, aí já deixa descrito. Que geralmente eles colocaram nesse trabalho, eu achei legal, porque o trabalho veio por ordem alfabética. Não teve como separar, né, quem liderou esse grupo, porque foi um trabalho feito por um grupo de líderes, né? E aí você entra lá, tem o fator de impacto da revista 68, né? Então, são trabalhos assim, por exemplo, o grupo da vacina, né? O pessoal lá que fez a vacina lá, de onde a Ana Beatriz está estudando. Quem que liderou aquele grupo? São 5 líderes, né? Então, o artigo ele é assinado pelo grupo. Agora, na situação onde nós estamos, né, agora, os alunos de C, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, as coisas elas vão ficando mais complexas. Por exemplo, a Simone tem um projeto agora que ela propôs. Simone, quantas pessoas tem naquele projeto? São 5 unidades diferentes, não são? 5? 4 ou 5. Às vezes, ela não vai ter um resultado que vai corroborar com revistas que aceitem mais de 10. Mas aí a gente faz uma carta de justificativa dizendo o seguinte: nós queremos publicar todos os resultados, porque se não publicar tudo não faz sentido dividir. E aí manda uma carta de justificativa para colocar aquelas pessoas. Existem coisas também que são assim, por exemplo, que, como a Denise falou, que dificilmente um internacional ele tem menos de 5, mas pode ter quando são algumas... Imagina, hoje eu vou pegar você para Cristo, Simone, porque você está no meio da minha tela. Tá? Imagina que a Simone fez um compilado de achados, de observações, que só ela fez aquelas observações. Ela e mais uma pessoa, ou mais 2 pessoas. Aí, eventualmente, vai para uma revista de grande impacto e que tem 3. Isso, quanto mais importante a revista e menor o número de autores, maior a expertise do autor. Porque aí o editor considera o seguinte: não, mano, esse cara aqui, ou essa dupla, ou esse trio, sabe do que está falando, né? É uma pesquisa observacional acho que de repente precisa ficar dessa aula, né? Que é a minha sugestão. Vocês que estão começando na iniciação científica, o projeto que vocês estão fazendo tem um líder. Tem um líder. Quem é o líder? É a Simone? É a Denise? É a Ana Beatriz? Esse líder sabe exatamente onde você vai falar e o que você vai falar.
Tem uma coisa na iniciação científica e na pós-graduação que a gente faz o seguinte, por exemplo, os bolsistas que já lidam com o laboratório. Então, vamos pegar a Isadora Gazotti. A Isadora vai fazer mandar um e-mail para um laboratório, ela manda tudo com cópia. Por exemplo, a Isadora faz trabalho comigo e com a Lari. Vem uma cópia para mim e para a Mariana. Por que em negociação de pesquisa os e-mails são todos com cópia? Porque é documento. Como eu falo para vocês, o curso de maior empreendedorismo que vocês fizeram foi esse curso aqui. Porque a gente está falando de dinheiro. Porque, como assim, professora, dinheiro? Um artigo científico vale a sua vaga na pós-graduação, vale a sua contratação em uma escola, a sua contratação em um laboratório, o financiamento da sua pesquisa. Então, artigo científico é dinheiro, eu gosto de fazer essa tradução. E é dinheiro para todo mundo. Aí, num grupo assim como o nosso grupo é muito estruturado, não sai nada sem coisas escritas. Mas artigo científico é um documento importante. Para vocês terem uma ideia, existem já cursos de pós-graduação que você não precisa fazer defesa de tese, você defende um artigo científico. Eu recebi essa semana, e eu passei para os pós-graduandos e para os pós-doutorandos, 2 vagas para professores em universidade federal, ou seja, um salário de R$11 mil. A avaliação vai ser por currículo. Primeira coisa que eles olham é quantos artigos você tem. Aí ele vai pegar seu artigo, ele vai pegar seu currículo, ele não vai aceitar o que ele viu no Lattes. Ele vai pegar seu currículo, pega lá artigo publicado. Então tá lá, Creve Reis AC. A Creve colocou lá 8 artigos publicados. Vai conferir se esses artigos existem. Então é assim, não precisa fazer concurso? Não, porque eles estão procurando um pesquisador. Então, é assim a sua contratação. Ou seja, o que a gente trabalhou aqui todos esses meses foi a formação de vocês profissional mesmo. Então, o nome era iniciação científica, mas é formação pessoal e preparo para o mercado de trabalho. E como vocês vão começar a fazer isso agora, alguns já mandaram, mas não vai ter nenhum aluno de iniciação científica que não vai ter o seu trabalho publicado, é por isso que a gente fala sobre isso agora. Uma outra coisa, gente, você pode escrever um artigo. Entre o artigo ser publicado e ele estar escrito e enviado para a Mariana, para a Denise, para a Simone, para a Ana Beatriz, tem uma distância gigante. Você manda para a gente, o que a gente achou? Eu achei que tá bom. O que um editor internacional vai achar? Aí vocês podem um dia conversar com as meninas que têm feito isso, né? A Simone... Eu e a Simone, a gente está lutando com um artigo. A primeira vez, quantas perguntas tinham? A primeira resposta. 48. Tinha 48 perguntas. E responder essas 48 perguntas, gente, imagina que você gastou 60 horas para escrever um artigo. Para responder as perguntas, são 120 horas. E agora são mais, na segunda correção, são mais quantas? Mais 32 12. Perguntas. 32? 12. 12 perguntas. E essas perguntas são horas. Então, eu me reúno com a Simone, assim, Simone, vamos ver a primeira pergunta. Eles estão falando isso, daí eu falo, eu acho que não foi isso que eles falaram, a Simone, eu acho que foi isso. Aí, assim, vamos fazer um ensaio de novo. E aí você vai para o laboratório de novo, você compra as coisas de novo e você analisa de novo. Então, é lógico que é profissional e é lógico que isso tem que valer dinheiro e muito dinheiro, gente. Porque quem que vai fazer isso, assim, se não tiver uma perspectiva de sustento disso? Então, a gente faz pesquisa porque a gente gosta, mas a gente também come, a gente também gosta de passear, a gente gosta de reformar nossa casa, etc. Eu gosto muito de falar isso muito, muito claramente, né? A gente tem vida em família, vida em sociedade. Então, foi muito importante esse início. Um artigo, ele é estruturado. Uma coisa só que eu queria reforçar muito da Denise, que esse não foi o foco dela. O que a gente faz quando a gente quer entregar um artigo para o orientador? Pega 15 artigos, pega um parágrafo de cada um. Então, a gente estuda antimicrobiano, pega
o primeiro parágrafo da Denise, o segundo da Ana Beatriz, o terceiro da Simone, e fala assim, a professora Andréia vai gostar disso. Lógico que eu vou gostar. A gente gosta do que a gente escreve. A única coisa é o seguinte, você não vai escrever o que a Denise falou, o que a Ana Beatriz. De tudo que você estudou da Denise, de tudo que você estudou da Ana, da Simone, da Isa, do João, do Renan, o que você entendeu? Coloca as suas considerações e pensa, e o que isso pode trazer, né, para a comunidade. Bom, para finalizar, não sei se alguém tem mais uma pergunta, eu queria dizer para vocês o seguinte. Quando eu fazia iniciação científica, eu achava que a minha iniciação científica era para eu ser pesquisadora. E aí, quando eu fui para o consultório, eu percebi que eu conversava diferente de todos os dentistas. Porque o conhecimento faz milagres com você. E você consegue enxergar um dente diferente por conta de um artigo científico que você leu. Então, essa aula é para que vocês se tornem iniciantes em ciência, para que vocês tenham carreira acadêmica, para que vocês sejam ótimos clínicos, cirurgiões e, acima de tudo, para que vocês sejam felizes e tenham uma possibilidade maior de ir para o terceiro ano da faculdade com outra visão, de ir para o quarto ano de um outro jeito, de ir para o quinto ano de um outro jeito. Isso foi graças às mãos, dedicação de Denise, Ana Beatriz, Simone, Jason, André, Mariana, Isabela, Juliana. Faltou algum nome? Murilo, né? E todos os que já nos antecederam, né? Que já foram. Então, eu encerro as minhas palavras. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa para encerrar. Gente, o meu compromisso com vocês, o que vocês me devem? Vocês estão me devendo uma coisa. Vocês estão me devendo sucesso e felicidade. Façam sucesso e sejam felizes, para que esse esforço aqui todo valha. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, professora Andréia. Muito obrigada, viu, pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito feliz.